Fala pessoal do terceiro, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam passando por um excelente dia, porque hoje nós começamos as nossas videoaulas. O nosso segundo bimestre inicia agora e vamos dar sequência então aos estudos de vocês. Espero que eu consiga contribuir muito, tá? Para o aprendizado de vocês e qualquer dúvida vocês sabem que podem encontrar a gente lá no grupo do WhatsApp que a gente tenta esclarecer da melhor forma possível. Então, seguindo nossa aula, aqui, língua inglesa, volume 10, tá? Nós temos duas unidades dentro desse volume, que é a 19, Kids Will Be Kids, e a 20, Wishes and Regrets. Bom, então aqui dentro da unidade 19, né, nós vamos aprender real conditionals, tá? Condições reais. E aqui na unidade 20 nós vamos também aprender as unreal conditionals, que são condições irreais, e wish and if only, o desejo ou somente se. Então vamos lá, vamos começar então aqui. Kids will be kids. Crianças será crianças, né? Crianças será crianças sempre. Então, olhando as fotos aqui, a gente tem sempre essas três questões aqui no início, tá? Então, look at the photo and the title of the unit, then answer the following question. Olhando a foto e o título da unidade, responda as seguintes questões. 1. What makes a child happy? O que faz uma criança feliz? Doces? Brincadeiras? Brinquedos? Parques? Então, o que faz uma criança feliz? Vamos pensar um pouquinho? Tudo isso que eu falei já faz bastante feliz. Mas é claro que sempre tem que ter o carinho junto de tudo isso daí. 2. What comes to mind when you 2. What kind what 2. What comes to mind when you reminisce about your childhood? O que vem à sua mente quando você se remete à sua infância? Bom, esses dias mesmo eu estava lembrando de coisas de quando eu fazia quando criança ou quando adolescente, né? Soltar pipa, brincar na rua, brincar com os colegas. Só estudava na época, não tinha muitas obrigações assim. Ajudava a minha mãe em casa e mesmo assim, às vezes ela chamava para ir lavar a louça, varrer a cozinha. Meu, eu ficava pé da vida com aquilo, eu não queria fazer. Mas hoje é o que eu mais faço aqui dentro de casa. É lavar a louça, é limpar a casa, deixar tudo aqui um brinco. Porque é eu e meu filho em casa, né? Minha esposa trabalha fora, então quando ela chega, pelo menos tem algumas coisas organizadas. Então, quando criança, o que vem à minha mente? Ah, o sabor daquele doce que eu comi, que hoje eu percebo que não é, hoje é puro açúcar. Então, tem várias coisas. Pense você aí, o que vem à sua mente quando você pensa na sua infância. 3. Where is it better to raise a child? In a small town or in a big city? And why? Onde é melhor para uma criança crescer? Em uma cidade pequena ou numa cidade grande? E por quê? Bom, vou colocar dois pontos aqui. Na cidade pequena é muito bom, porque a movimentação ela é menor no lugar e às vezes você tem muito mais espaço para uma criança brincar. Numa cidade grande é mais difícil, é muito agitado e às vezes as casas não são tão grandes, são casas pequenas ou apartamento e a criança fica mais presa. Quando a criança fica mais presa, ela precisa se soltar e às vezes é dentro de casa que ela vai fazer isso e às vezes você quer ter o controle e não consegue. Por quê? Porque ela não tem espaço, ela precisa de um lugar e aquele é o ambiente dela, então é ali que ela vai se soltar. Às vezes vai incomodar o vizinho que está embaixo ou o vizinho que está em cima, não sei. Mas, é claro, pensando no meu caso assim, numa cidade pequena, é bem melhor para criar o seu filho. Porque você tem menos agitação, você deixa a criança um pouco mais solta. Tá? Eu penso assim, e você? Pensa como? Reflete aí.
Seguindo então aqui no Connections, nós temos alguns brinquedos ou algumas brincadeiras. Então tá aqui. Look at the following words and phrases and classify them as children's games or toys. Então, quais são as brincadeiras para uma criança e quais são os brinquedos? Vai olhar aqui, ó, de 1 a 10 e vai marcar aqui embaixo quais são os jogos e quais são os brinquedos. São 5 para cada, tá? Seguindo então aqui, eu vou colocar um áudio para você sobre a questão 2 e questão 3 e a questão 4 envolve também o áudio, mas não precisaria do áudio já que você vai já saber a informação. Você vai ouvir uma adolescente da Colômbia falando sobre a infância dela. Que jogo ou brinquedo da atividade 1 ela menciona? Vamos lá então. Track 7. I was born in a small town in Venezuela, and I can easily remember the games I used to play with the kids in my neighborhood. My favorite game was Rayuela, as it is called in Spanish. This game can be played with several players, and all you need is a piece of chalk to draw the game grid and a rock to be used as a marker. The game grid should start with square 1 and end with square 8. The first player throws the rock into the first square, then hops through the course, making sure not to land in the square with the rock in it. The player should hop in single squares with one foot and use both feet for the side-by-side squares. When the player reaches the last square, he or she turns back and jumps through the course back to square 1. Then the player moves on to the next level. This time the player tosses the rock into square number 2 and repeats the same pattern. The most important thing about this game is to always keep the square where the rock is. Bom, então você aqui qual é o nome da brincadeira, né? Ou brinquedo. E embaixo vocês irão marcar de acordo com o áudio com as informações necessárias aqui. Qual é o nome do jogo em espanhol? O que era usado para desenhar os quadrados do jogo e quantos quadrados seriam desenhados, tá? Então vocês irão marcar aqui. E o nome desse jogo, então não é toy, é game. O nome desse jogo aqui que você colocou no 2, como que ele é em português? Number 4, tá? Fez isso, aqui no 5 fala assim, ó. Did you used to play any of games for Activity 1? Você costumava brincar de qualquer jogo que tenha lá na atividade 1? E sobre os brinquedos? What about the toys? Sobre os brinquedos. Were they popular when you were a kid? Quer dizer, eles eram populares quando você era uma criança? Write down your answer. Escreva abaixo sua resposta. Então aí tem um exemplo. I used to play hide and seek with my friends. Eu costumava brincar de esconde-esconde com meus amigos. I preferred hide and to seek. Eu preferia esconder do que procurar. Also, it was a lot more fun to play it at night. E também era muito mais divertido brincar à noite, né? Porque é mais difícil de enxergar, então era mais divertido. Tá? Então você vai colocar aqui a informação da sua brincadeira. Ah, teacher, pode colocar em língua portuguesa porque eu não sei escrever em inglês. Bom, gente, aula online, né? Tenta usar o Google Tradutor lá e depois se adaptar na forma. Não coloca do jeito que o Google mostra, não. Dá uma melhorada lá, tá? Caso contrário, escreva mesmo em português. Exercício 1 do reading. Então tá assim. Look at the following statements and decide if they are true or false. Então vocês vão ler as sentenças aqui e vão decidir se elas são verdadeiras ou falsas, tá? White lie é mentirinha, tá? Para vocês. Aqui no exercício 2, então, vocês irão ler esse trecho do artigo sobre parentesco e vão marcar as respostas da atividade anterior.
Aliás, vocês vão ver se as respostas que vocês marcaram aqui na atividade anterior correspondem com o texto, tá? Então, preste atenção aqui, ó, que algumas palavras estão escritas aqui como no Reino Unido e como que é nos Estados Unidos, tá? Vocês vão ter que ler, leia mesmo. Aqui no exercício 3 e exercício 4 são questões de vocabulário, tá? Então, voltando aqui no exercício 3, vocês irão pegar a palavra que está em negrito aqui, ó, vocês vão substituí-la pela palavra, pelas opções que vocês têm aqui embaixo, tá? Então, marque a opção que melhor troque a palavra que está em negrito. Você vai só trocar a palavra que está em negrito pela que está aqui, tá? Entre as opções. Esse é o exercício 3. Então, leia a sentença, procure saber o que isso entende e depois marcar a resposta correta. Exercício 3. No exercício 4, vocês irão colocar essas informações aqui dentro do espaço em branco para completar as sentenças, tá? Eu só vou mostrar uma coisa para vocês, que algumas dessas palavras elas podem mudar. Então, vocês irão colocar assim, por exemplo, swallow, vocês vão colocar com ED. O pour out, vocês vão colocar ou pour out ou pour it out. Então, eu prefiro que vocês coloquem logo essa expressão lá na sentença correta. E o sub, vocês vão colocar to sub ou subbing, tá? Dessa forma aqui também. Para ficar bonitinho lá, porque as frases elas não vão do jeito que estão lá. Você vai ter que dar uma mexida nelas para fazer jus ao espaço em branco aqui. Mas do jeito que eu coloquei lá, vocês irão preencher aqui, tá? Exercício 5. Vocês irão marcar aqui, ó, de acordo lá com o texto sobre white lies, né? Vocês irão marcar as informações que vocês já ouviram antes, esse tipo de mentirinha que vocês já ouviram antes quando vocês eram criança. Por exemplo, vamos lá. Don't make faces. If the wind changes, your face will stay like that forever. Quer dizer, não faça caretas, né? Se o vento muda, sua cara fica como está para sempre. Quer dizer, vai ficar com cara de careta. Mais ou menos assim. Aqui, ó, if you swallow chewing gum, you will die. Quer dizer, chewing gum, se você engolir a goma de mascar, você vai morrer. Mais ou menos essas coisas assim, tá? Que a gente ouvia quando criança. Minha mãe falava muito assim, ela fazia bolinha de chuva e antes de dar pronto tudo, a gente ia comendo aos poucos. Ela falava que o óleo ia sumir. Como eu via que o óleo sumia, eu falava assim, caramba, se eu comer isso mesmo, o óleo vai sumir. Mas não era, né? Tonto eu. Por quê? É lógico que o óleo vai sumir. Você está utilizando o óleo ali no bolinho de chuva, claro, tem óleo no bolinho de chuva e vai sumir no que está lá. Inocente, né? Depois de crescido que eu fui ver isso daí. Na 6. Quais outras mentirinhas que você ouviu quando era criança? Escreva uma ou duas aqui só, tá? E a nossa aula vem até aqui, tá? Mas a gente vai ver para frente. Próxima videoaula será para correção dessa aula aqui. Tchau, tchau. Então vamos lá. Você vai ouvir adolescentes da Colômbia falando sobre a infância deles, né? Você vai ouvir uma adolescente ou um adolescente da Colômbia falando sobre a infância dela.